Segunda a Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Pai, esta é a tua palavra, ela foi lida, será ministrada aos nossos corações nessa noite de quinta-feira, e a nossa oração é para que esta palavra nos alcance aqui neste lugar, com a tua graça, com a tua glória, que possamos o mover e o agir sobre as nossas vidas, ó Pai, através da tua palavra. Minha oração, Deus, é para que teu Espírito Santo nos alcance e que o teu nome seja santificado aqui nessa noite, através desta mensagem. Fala conosco, Senhor, não de teologia humana, mas que a humanidade saia e que a unção do teu Espírito Santo permaneça, para que a tua palavra seja fonte de avivamento, de restauração sobre as nossas vidas aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Essa é a segunda carta do apóstolo Paulo ao Timóteo, né? Timóteo, ele é um obreiro levantado por Paulo, e recebe uma importante missão, inclusive, de apóstolo Paulo, né? Ele recebe aí o pastoreio da igreja de Éfeso, né? Da igreja aos Efésios. A igreja aos Efésios, inclusive, ela é uma igreja pastoreada por vários homens de Deus, né? Talvez uma das igrejas mais privilegiadas da Ásia, daquele tempo, a receber talvez os pastores daquela época. A igreja foi aberta por Apolo, um importante discípulo e teólogo para a igreja primitiva. Depois, nós não sabemos se Apolo morreu, ou foi preso, ou saiu da cidade. Não há muitos relatos históricos a respeito de Apolo. Inclusive, alguns pais da igreja, como Eusébio de Cesareia, consideram Apolo também um apóstolo, né? Por fazer parte dessa primeira caminhada da igreja. A igreja em Éfeso foi aberta por Apolo. E após a saída de Apolo, a igreja tem um declínio, e fica lá poucos irmãos remanescentes. Na primeira viagem missionária de Paulo, ele passa em Éfeso, na tentativa de abrir uma igreja lá, e encontra esses irmãos remanescentes. Então ele permanece como pastor daquela cidade por 2 anos. Diz a história que antes de Apolo também, João, um discípulo amado, pastoreou a igreja em Éfeso. Depois Apolo, depois Paulo. E quando Paulo prossegue com a sua viagem missionária, ele confia então a igreja ao jovem Timóteo, para que este cuidasse da igreja, né? Timóteo recebe o pastoreio da igreja em Éfeso, numa condição que, entre aspas, talvez aos nossos olhos não seria tão favorável, mas ele foi um excelente pastor naquela igreja. Isso porque ele era jovem, solteiro, ainda não era casado. Por isso que na primeira carta Paulo o exorta a fugir das paixões da mocidade, né, ou das tentações da carne, porque ele ainda era um pastor solteiro e teria que lidar com essas situações, mesmo já à frente do ministério, do pastoreio. Depois de Timóteo, diz a história que João também pastoreou essa igreja. E como essa igreja foi, João, discípulo amado, né, não morreu em Patmos, ele morreu em Éfeso, e nos seus últimos anos de vida, ele deve ter exercido algum cuidado com essa igreja lá ainda. Mas enquanto Timóteo era pastor dessa igreja, ele foi aconselhado por Paulo, e Timóteo é um obreiro preparado por Paulo, e no final de sua vida, é alguém que Paulo recorre a ele para alguns últimos pedidos. A segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo é a última carta escrita pelo apóstolo antes de sua morte. Provavelmente ele escreve a segunda carta a Timóteo dias antes de morrer. Ele já tinha sido condenado à morte, ele já sabia qual era a sua sentença, morte por decapitação, e na primeira vez que ele foi julgado, ninguém da igreja apareceu para defender o apóstolo, para falar que ele era um homem de Deus, ou para falar que ele era inocente.
Ninguém da igreja apareceu lá para estar do lado de Paulo e ele acabou sendo condenado à morte. Quando ele vai escrever a segunda carta a Timóteo, ele sabe já da sua sentença, sabe que a morte está aguardando, e ele quer deixar para o jovem Timóteo alguns conselhos. Eu quis citar essa introdução para a gente poder entender a situação que Paulo está escrevendo essa carta e a condição que Paulo está apresentando essa carta ao jovem Timóteo. É uma carta em uma situação de tribulação, de dificuldade, de adversidade sem igual. É sem sombra de dúvidas o pior momento da vida do apóstolo. Ele sabe que o seu fim está próximo. Nessa carta ele vai se despedir. É a carta do capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, não é? É a carta que ele menciona que já está proposto, que o corpo dele vai ser apresentado por libação, por sacrifício ao Senhor. Então a condição que Paulo está escrevendo 2 Timóteo é uma condição extrema. Já que ele está vivendo uma condição extrema, essa carta vai ter para nós alguns conselhos, algumas dicas sobre o que fazer diante de condições extremas. Nós precisamos, através propriamente dito desse texto que nós lemos, trazer à nossa mente lembranças que fortalecem a nossa alma quando tudo não está bem. Quando talvez as notícias que estão diante dos nossos olhos são as piores. Quando a situação é adversa. Quando a guerra é constante. O que fazer? Quando você enfrenta um momento difícil, uma tribulação, quando você passa por uma situação adversa, como que você se posiciona diante do Deus que você serve? Eu não sei qual luta você está enfrentando, qual problema você está passando, mas nós vamos tirar desse texto aqui hoje conselhos para fortalecer a nossa alma em tempos de crise. É importante lembrar você que não significa que Deus vai acabar com as nossas crises, com os nossos problemas. Porque na maioria das vezes nós oramos para que Deus tire de nós as situações complicadas, né? Nós não queremos viver situações difíceis. Nós oramos a Deus e falamos: Senhor, nos livra, Pai, da situação difícil. Não deixa, Senhor, a situação agravar. Mas olha aqui comigo agora para a condição de Paulo ao escrever essa carta. Não tem onde melhorar. Se você ler toda a carta, e eu peço que você leia na sua casa, você vai perceber que nessa carta não tem o que melhorar. A morte está proposta. O caminho é para a morte. É irreversível. O juiz já deu a sentença. E a fala de Paulo em 2 Timóteo não é mais crendo em um milagre. É testemunhando tudo aquilo que ele está vivendo e está passando. Eu não quero que você aceite a condição difícil que você está vivendo. Não é viver um evangelho de aceitações, porque existem situações que nós vamos precisar nos deparar contra ela até o último momento. Mas e quando não tem mais o que fazer? O que nós fazemos quando não tem mais o que fazer? Nos resta uma poderosa arma, que envolve não deixar as circunstâncias atrapalharem o nosso compromisso com o Senhor. Envolve uma poderosa arma de sabermos que o nosso Deus está com as rédeas da nossa vida e da história em suas mãos, e absolutamente nada foge ao seu controle. Envolve uma poderosa arma de saber que as circunstâncias não podem afetar a nossa fé e a nossa caminhada com o Senhor. Porque mesmo que nós venhamos falecer, padecer de uma terrível doença, a certeza da nossa salvação que nos está proposta, faz com que nós venhamos a continuar acreditando no nosso Deus. Porque nós sabemos que o que nos aguarda do outro lado é muito maior do que aquilo que Deus pode nos dar no presente século. Aliás, nós servimos a Deus mais pelo lado de lá do que para o lado de cá. Nós aprendemos com Jesus que aonde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Nós aprendemos com Paulo em Colossenses 3, que
que os nossos pensamentos precisam estar nas coisas que são do alto, do céu, e não aqui da terra. Então nós servimos a Deus mais pela era vindoura do que pelo tempo presente que nós estamos vivendo aqui. Então o que acontece aqui não pode ser capaz de prejudicar a nossa caminhada e o nosso compromisso com o Senhor. Hoje nós vamos falar de lembranças que fortalecem a nossa alma. E esse versículo que nós lemos, eu tenho aqui uma contextualização desse versículo. Eu vou ler o versículo de número 8, que diz assim: lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Se a gente fosse refazer essa frase, para que ela ficasse um pouco mais contextualizada ao nosso tempo, ela seria mais ou menos assim. Eu vou ler o versículo contextualizado por Hernandes Dias Lopes. Timóteo, quando você estiver tentando evitar sacrifícios, humilhação, sofrimento, ou morrer em seu ministério, lembre-se de Jesus Cristo e reconsidere tudo. Seria uma interpretação, uma colocação de palavras, para a gente tentar entender esse texto que nós acabamos de ler. Qual conselho nós tiramos diante de situações que não se tem mais o que fazer? Primeiro, devemos nos lembrar da natureza divino-humana de Jesus. Lembre-se de Jesus. Quando nós enfrentamos situações de enfermidades, de adversidades, de problemas, de tempestades, de vendavais, que às vezes a vida nos leva até eles, né? Como o apóstolo, como o Hernandes Dias Lopes citou na sua frase aqui na recolocação do texto, se a gente estiver passando por humilhações, se nós estivermos passando por momentos de sacrifício, se o sofrimento estiver fazendo parte da nossa caminhada, se as coisas não estiverem indo como nós gostaríamos que fosse, pense em Jesus e por causa de Jesus, reconsidere tudo. Quando nós enfrentamos uma situação adversa, nós precisamos lembrar de Jesus. Ao lembrar de Jesus, esse texto, esse versículo 8 que nós lemos aqui, ele nos apresenta aqui duas naturezas de Jesus: o Jesus glorioso, ressurreto, e o Jesus descendente de Davi. A teologia tem um termo para definir essa dupla natureza de Jesus, né? O termo se chama hipoestática. O que a hipoestática ensina dentro da teologia? Que Jesus ele é um ser só, composto por duas naturezas. Uma natureza humana, que é a descendente de Davi. Se você pegasse o sangue de Jesus e fizesse lá um exame de sangue, ia dar que ele é filho de Davi, né? Que ele é filho de Maria. Maria é prima de primeiro grau de José, e eles são descendentes de Davi, da linhagem de Davi, cumprindo a profecia bíblica. Ou seja, há uma natureza humana. Jesus ele é 100% homem. É importante ressaltar que essa natureza não se divide. Como que isso é possível? É porque ele é Deus também, né? Ele não é só humano, e ele nem é meio humano e nem é meio Deus. A sua natureza ela é também humana. Jesus ele se machucasse, saía sangue. Jesus sentia dor, vontade de ir ao banheiro. Jesus era tentado. Se Jesus não fosse tentado, se a carne de Jesus não almejasse as mesmas coisas que a nossa carne almeja, o diabo não teria tentado a Cristo. Então ele só foi tentado porque ele é homem. Talvez o homem queria se atirar do pináculo do templo e ver os anjos vir socorrer. Talvez um homem queria governar todos os reinos da terra, apresentado pelo diabo em Mateus capítulo 4. Talvez um homem queria matar a fome, transformando aquela pedra em pão. Talvez um homem queria desistir de tudo no jardim do Getsêmani, quando ele disse, né, que beberia daquele cálice até o fim. Talvez um homem desceria da cruz, como propôs o ladrão,
que diz: desce da cruz, salva-te a ti, a nós também. Talvez um homem queria descer daquela cruz e acabar com tudo. Se ele foi tentado nessas coisas, significa que a sua alma desejava aquilo, que a sua carne desejava aquilo, senão não poderia ser chamado de tentação. Isso é a prova de que Jesus é homem. Inclusive, com a natureza humana de Jesus, é que o sacrifício vai ser validado, porque ele precisava pagar o preço como homem. Em momento algum, Jesus poderia usar o seu atributo de Deus, ele tinha uma natureza divina, mas em momento algum ele poderia usar o seu atributo de Deus para fazer qualquer coisa que o ajudasse a vencer a cruz, porque senão o sacrifício não seria aceito. Quem precisava subir na cruz era o homem, descendente da mulher, para vencer o preço do pecado. Talvez você pense assim: ah, pastor, então como é que ele realizou milagres? Com intimidade com Deus, com oração. Inclusive ele disse a Pedro, no dia do lava-pés, ele falou assim: obras maiores do que as minhas vocês farão. E literalmente os discípulos fizeram. A obra realizada através da vida dos discípulos, ela é absurdamente maior do que a evangelização realizada pelo próprio Jesus. É os discípulos que vai propagar o evangelho. A obra foi maior, porque essa obra continua se expandindo, ela é apostólica, ela começou dos apóstolos até hoje, não diminuindo o papel de Jesus na evangelização, porque ele é as boas novas, né? Eu falo a título de trabalho, a título de missão. Os apóstolos realmente fizeram obras maiores, né? Então, ressurreições, curas, milagres, sinais, prodígios, maravilhas, elas são possíveis não só em Cristo, elas são possíveis à igreja do Senhor. Ele diz em Marcos 16, versículos 15 e 16: estes sinais hão de seguir aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, colocarão a mão sobre enfermos e os curarão. Então assim, sinais, maravilhas, milagres fazem parte da nossa caminhada. Não é só porque Ele é Deus, é por causa da intimidade. É a fala de Jesus diante do túmulo de Lázaro, que ele olha para o céu e fala assim: Pai, graças te dou porque o Senhor me ouvistes, aliás o Senhor sempre me ouve. Aquilo é sinal de intimidade, de um relacionamento que nós podemos construir com Deus e alcançar a mesma intimidade se o pecado não nos atrapalhasse tanto. Mas quem tinha que subir na cruz não era o Deus, era o homem. Se o Deus subisse na cruz, o diabo ia falar assim: não vale, é Deus que está lá. O sacrifício valeu porque quem subiu, quem venceu o pecado foi o homem. Então Jesus tem uma natureza humana, descendente de Davi. E Jesus tem uma natureza divina, a natureza que venceu a morte. Quando eu passo por situações difíceis, eu me lembro da natureza que venceu a morte. Eu me lembro do Jesus que venceu a morte, do Jesus ressuscitado. Quando eu tenho problema com pecado, eu lembro do Jesus homem na cruz, pagando o preço no meu lugar. Agora, quando eu vivo uma situação como a que Paulo está vivendo, eu penso no Jesus ressuscitado, no Deus que venceu o maior desafio proposto para o homem ao longo de toda a sua história. Você está enfrentando um momento difícil? Se lembre que Jesus ressuscitou, que a natureza dele é gloriosa, e que essa ressurreição traz para você diversos benefícios, que essa terra, as circunstâncias desta terra, não pode tirar do seu coração. Eu tenho que trazer à minha alma essa lembrança que me fortalece, do Deus que venceu a morte. Lembra-te de Jesus Cristo, Ele é o verbo que se fez carne. O Jesus histórico é o mesmo Jesus divino. A palavra descendente de Davi retrata a sua humanidade, enquanto a palavra ressuscitou de entre os mortos, atesta a sua divindade. Você está passando um momento aonde não tem mais o que fazer? Se lembre que Jesus é Deus. Ele é o seu Deus.
E tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome crendo, recebereis. Ele é o seu Deus. Você ora, você clama em nome de Jesus, crendo naquilo que Ele pode fazer por você, e mesmo que Ele não faça, se lembre que Ele ressuscitou. Você serve a Ele não é para que a porta seja aberta, você serve a Ele não é para que a enfermidade seja curada, você serve a Ele porque Ele ressuscitou dentre os mortos, porque Ele tem uma natureza gloriosa, porque Ele está assentado à direita do Pai, e porque um dia você vai passar toda a eternidade com Ele. Se lembre do Jesus ressurreto. Volte o seu coração para o Jesus que ressuscitou, para o Jesus que é Deus. Ele é Deus, Ele está no controle de todas as coisas, Ele governa a sua vida. Se Ele está te conduzindo a um caminho de tempestade, Ele tem os motivos dele. Se Deus está levando Paulo ao caminho do sacrifício, se Deus está conduzindo Paulo ao caminho da libação, se Deus está levando Paulo ao ponto de ser morto em prol do Evangelho, é porque Deus tinha algum propósito com aquilo. Deus tem propósito sobre a situação que você está vivendo. Eu não sei qual deserto você está enfrentando, não sei o tamanho da sua tempestade, ou as ondas que você tem enfrentado, meu irmão, minha irmã, mas se lembre do Jesus que é Deus, que cuida de você. Ele morreu, mas ressuscitou, está vivo, aleluia. Segunda lembrança para fortalecer a nossa alma: devemos nos lembrar que Jesus venceu a morte, ressuscitado de entre os mortos, num tempo em que muitos crentes da Ásia estavam retrocedendo por meio da morte. Era vital que Timóteo reavivasse a sua memória com o fato de que Jesus já havia quebrado a espinha dorsal da morte e arrancado o seu arguilhão. A vitória de Cristo sobre a morte é uma prova incontestante da eficácia do seu sacrifício expiatório, uma vez que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, em 1 Coríntios 15, 3, ressuscitou para a nossa justificação, em Romanos 4, 25. Quando você passar por uma situação difícil, se lembre que Jesus venceu a causa mais difícil que existe, a morte. Paulo não era o único apóstolo a estar sendo morto naqueles dias. Outros discípulos de Jesus estavam sendo mortos. Os irmãos na cidade de Tessalonicenses estavam sendo queimados em praça pública, e a igreja estava dando um passo para trás. Ao invés de prosseguir avante, os irmãos estavam com medo, e era inevitável que Timóteo também estivesse com medo daquela situação, vendo o seu mentor ser decapitado, que era a experiência que ele teria daqui a alguns dias. Então esse versículo de número 8 é um convite para Timóteo olhar para Jesus, nosso primeiro ponto, e é um convite para Timóteo olhar também para o que Jesus venceu, por Jesus ter vencido a morte, mostrando para Timóteo que a morte não era o fim. Qual é a situação que nós mais tememos, irmãos, nos nossos dias? A morte. Não era para o cristão ter medo da morte, né? Paulo nos ensinou em Romanos que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. A morte para o cristão seria não um ponto de partida, mas o ponto de chegada. Paulo tratou a morte como: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por quê? Enquanto eu viver, eu prego o Evangelho, e quando eu morrer, eu estarei com o Senhor. A morte para o cristão é o encontro dele com o seu Deus. Você não pode buscar a morte porque Deus tem planos para cumprir aqui na sua vida, né? Então, vou buscar a morte que eu encontro com meu Deus. Você vai estar errado. Viva o que Deus tem para você aqui, né? Autoextermínio vai te levar para o inferno, não para encontrar com o Senhor. Você vai viver os propósitos que Deus tem para você aqui nessa terra, e o dia que a morte chegar, como diz aquele corinho do cantor cristão, né? E quando a morte enfim
me vier chamar. Quando o dia que a morte chegar, você vai cantar com o Senhor entre os anjos lá no céu e alcançará o seu descanso, se você tiver cumprido os propósitos com Deus aqui nessa terra. Então, para o cristão, a morte não é algo a ser temido. Para o cristão, a morte é o encontro com o Senhor. Nós não deveríamos temer a morte. Mas como somos muito incrédulos, não temos a mesma certeza que Paulo, na maioria das vezes, o medo da morte entra no nosso coração, né? E nós acabamos por temer a morte. Por experiência própria, eu diria para você que eu não temo a morte. Eu temeria talvez a forma, né? Não queria morrer afogado, queimado, misericórdia, acidente, né? Nem morrer velho, fazer igual Paulo, combati o bom combate, guardei a carreira, completei, ou Jesus voltar e a gente nem experimentar isso, né? Que é a outra certeza que eu tenho, eu acho que não passa da nossa geração, encontrar com o Senhor nos ares, aí não vou experimentar isso também, né? Talvez a maioria de nós aí tememos a forma, temos algum probleminha. Você sabe que está ficando velho quando você começa a acompanhar quem morreu, né? Conversa com a pessoa mais idosa. Oh, fulano de tal morreu, você viu quem morreu? Fulano de tal, vizinho da minha mãe, pai da minha sogra, morreu. Aí a pessoa está ficando velha, porque ela começou a ter um problema com a morte, ela sabe que está chegando perto, né? E aí ela começa a se preocupar demais com isso. Qual de nós, embora as brincadeiras à parte, não temos um probleminha aí com esse pensamento? Mas quando Timóteo está vendo isso acontecer com Paulo, qual é o conselho que Paulo dá para Timóteo? Se lembre que Jesus venceu a morte. A pior causa que nós poderíamos enfrentar não é um câncer, não é a volta do Covid-19, não é o Lula, nem o Bolsonaro. A pior coisa que nós poderíamos enfrentar ao longo da nossa caminhada seria a morte, e Jesus venceu ela. Se Jesus venceu aquilo que nós mais tememos, o que diria essa pequena tribulação que você está enfrentando? Você está passando um problema? Se lembre que Jesus venceu o pior mal que existe na história da humanidade. Nada nos prejudica mais do que a morte, e Jesus venceu esse negócio. O texto de Pedro diz: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está? Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte. Se ele venceu a morte, ele vence essa doença que você está enfrentando. E se ele não vencer essa doença que você está enfrentando, assim como ele ressuscitou, você vai ressuscitar também. Você vai estar com ele. Traz Jesus para o centro da memória da sua alma. Eu não sei qual tempestade você está enfrentando, mas o ideal é que você traga Jesus para dentro da sua caminhada. Não tire os seus olhos de Jesus, independente se tudo ao seu redor estiver se desfazendo. Nós começamos esse culto lendo o Salmo 46, e o Salmo 46 diz que Deus é meu refúgio e fortaleza, bem socorro no momento de tribulação. O texto diz assim: ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que a terra se dissolva, ainda que os carros sejam queimados no fogo, eu sei que o Senhor é Deus e virá me socorrer. Esse Deus tem nome, Jesus. Eu não sei se tudo ao seu lado, tudo ao seu redor está dando errado, ou está indo de mal a pior, mas eu sei que se Jesus for o centro da sua alma, se Jesus estiver no centro da sua lembrança, você não precisa de mais nada, é só olhar para Ele. Se lembre que Jesus ressuscitou. Terceiro, devemos nos lembrar que o Evangelho está centralizado na pessoa de Jesus, pois o texto diz: descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. Jesus é o descendente de Davi, o Messias prometido. Há uma conexão entre o Antigo e o Novo Testamento, entre a promessa e o cumprimento, entre o Jesus prometido e o Cordeiro encarnado. O Evangelho de Paulo está focado na presença de Cristo,
no nascimento, na vida, na morte e ressurreição daquele cuja origem é desde a eternidade, mas que se manifestou para consumar a nossa redenção. Se lembre que Jesus é a centralidade do Evangelho. Nós fomos chamados, irmãos, para vivermos o Evangelho. O Evangelho é tudo que nós precisamos. O que significa a palavra Evangelho? As boas novas de salvação. A centralidade dessas boas novas de salvação está em Cristo. Se lembre do Evangelho. Na hora que o negócio não estiver muito bem para você, corra para o Evangelho. Vem para as boas novas de salvação que Deus tem para a sua vida. Não importa se tudo está dando errado, não importa se o mundo está desabando, o Evangelho tem boas novas de salvação para você. Ele tem. Olhe para o Evangelho. Muitas vezes nós estamos olhando para o homem, estamos olhando para as circunstâncias, e estamos tirando o nosso foco do Evangelho de Cristo. Não faça como Pedro, quando pediu para ir ter com Jesus por sobre as águas, não faz isso. Pedro tirou os olhos de Jesus, da centralidade do Evangelho, e começou a olhar para o tamanho das ondas. Se você olhar para a tempestade da sua vida, você vai desanimar. Se você olhar para os problemas que você tem, você vai desanimar. Se você colocar apenas os seus problemas diante do seu coração, as coisas não vão ir muito bem. Mas se você estiver olhando para Cristo, meu irmão, não importa o que aconteça com você, a chama do Evangelho vai arder no seu coração. E é isso que eu vejo na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, de alguém que, mesmo sabendo estar enfrentando uma situação a caminho da sua própria morte, a chama do Evangelho arde no coração do apóstolo Paulo. Mesmo sabendo que vai morrer, Paulo quer consertar com os obreiros que ele brigou. Ele vai dizer no capítulo 4, traga-me João Marcos, porque me é útil ao ministério. Ele briga com João Marcos em Atos 13. Na primeira viagem missionária, foi uma comitiva de 5 pessoas, nós conhecemos 3. Era Paulo, Barnabé, João Marcos e 2 servos. Fizeram a primeira viagem missionária, voltaram. Só que no meio da primeira viagem missionária, João Marcos, ele era rico, acostumado a uma vida de regalias, e ele não suportou as dificuldades da viagem missionária. No meio da viagem missionária, ele volta para casa. A volta de João Marcos para casa é importante, porque na hora que ele volta, ele vai ter com Pedro, e escreve o primeiro evangelho, o evangelho de Marcos. Deus estava no controle. Só que o Paulo não viu isso acontecendo. Quando Paulo chega da primeira viagem missionária e começa a programar a segunda, Barnabé fala assim, o João Marcos quer ir com a gente de novo. Aí o Paulo fala assim, o quê? Camarada, só deu trabalho. Teve um dia lá que só tinha jiló para comer, e ele não quis comer jiló, porque ele é fresco, porque ele é rico, se não conseguiu enfrentar as adversidades da viagem. Nós foi problema com ele, tivemos que pagar uma passagem de volta para ele voltar para casa, nem dinheiro direito a gente tinha. Agora nós vamos levar ele de novo? Não vou, não levo comigo. Paulo tanto não quis levar João Marcos com ele de novo, que ele fala com Barnabé assim, se o João Marcos for, eu não vou. Só para você ter ideia do tamanho da briga de relacionamento que esses dois devem ter tido. Se ele for, eu não vou. E para o Paulo falar isso, ele tinha que ter muitas razões. Porque o Paulo ficou esquecido em Tarso pela igreja por 10 anos. Sabe quem lembrou de Paulo e resolveu, por caridade, dar a ele uma oportunidade na igreja de Antioquia? Barnabé. Barnabé foi lá, viu Paulo dando um estudo bíblico numa pequena igreja. Esse rapaz tem conteúdo, ele pode somar mais ao reino de Deus. Chegou para Paulo e falou assim, vamos para Antioquia, você vai ser útil lá. Deu a primeira oportunidade para Paulo. Se não é Barnabé, nós não saberíamos quem é apóstolo Paulo. Deu ele a primeira oportunidade, viajou com ele na primeira viagem missionária aos gentios. Para Paulo falar assim, se o João Marcos for com você, eu não vou, a situação era séria.
Em prol disso, Deus está no controle de todas as coisas, né? Nós teremos 2 viagens missionárias. Barnabé foi fazer a viagem missionária com João Marcos ao continente europeu e alcançou, abriu várias igrejas. Nós às vezes é que olhamos só para o Paulo, mas Barnabé e João Marcos abriram várias igrejas na Europa, ao sul da Europa. E Paulo convidou um outro amigo, Silas, e foi com Silas para a 2ª viagem missionária. Eu vejo a chama do Espírito Santo ardendo no coração de Paulo, independente das circunstâncias, porque Paulo quer perdão. Capítulo 4, versículo 8 em diante: traga-me João Marcos, porque me é útil ao ministério. Lá em Atos 13 ele falou que o menino não era útil. Em 2 Timóteo 4 ele fala, ele me é útil. Eu vejo o coração de Paulo arder, mesmo em meio a uma situação de morte, porque ele quer os pergaminhos. No capítulo 4 ele vai pedir os livros, conhecimento, e vai pedir também os pergaminhos. Os pergaminhos eram escritas do Antigo Testamento. Paulo quer a Bíblia perto de sua morte. A chama do Espírito Santo estará ardendo dentro do seu coração em momentos difíceis, se mesmo em momentos difíceis você estiver com fome e com sede da palavra de Deus. Está difícil? Corre para a palavra. Eu vou te falar como que o diabo trabalha. Abre um parêntese, há pouco tempo a irmã Márcia me indicou um filme. É difícil achar o filme porque ele está apenas em algumas plataformas, né? O dono do filme é o Brasil Paralelo, que é uma plataforma. O filme chama Oficina do Diabo. Se você não assistiu, assista. Você vai aprender direitinho como que o diabo trabalha na vida de uma pessoa. E eu vou falar como que o diabo trabalha na sua vida com uma situação difícil. A primeira coisa que o diabo coloca no seu coração quando tudo está mal é: não vai na igreja, para de orar e não lê a Bíblia, porque não está adiantando nada. É o primeiro pensamento do diabo para tentar te esfriar no momento de adversidade. Só que nós podemos aprender com Paulo aqui em 2 Timóteo, que nesse momento de adversidade, mesmo sabendo que a morte estava perto, Paulo pede os pergaminhos. Está difícil? Corre para a palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento para a sua alma. A palavra de Deus ela é fortalecimento para a sua caminhada. É na palavra de Deus que você vai conseguir superar as adversidades. É na palavra de Deus que o salmo vai cumprir sobre a sua vida. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Não seja atingido pelas circunstâncias. Olhe para as boas novas do Evangelho, olhe para Jesus e deixe a chama permanecer acesa no seu coração, igual ela estava acesa no coração de Paulo, quando ele está perto de enfrentar a sua morte. Não sei qual situação você está enfrentando, mas o que nós precisamos é olhar para Jesus. Não tire os olhos de Cristo. Não tire os olhos do Senhor. O Paulo está falando para Timóteo assim aqui: reconsidere tudo. Você vai ver a minha partida, você vai receber a notícia de que eu fui decapitado, mas reconsidera. Olha para Cristo e reconsidera. Eu não sei com quem Deus está falando aqui nessa noite, mas Deus manda falar para você o seguinte: olha para Cristo e reconsidera tudo que você está fazendo até aqui. Não é o homem, não é as circunstâncias, não são os problemas. Você precisa estar olhando para Jesus, o descendente de Davi, o ressurreto entre os mortos, aquele a quem você entregou a sua vida, a sua causa, os seus problemas. Coloca diante de Jesus, coloca diante do Senhor, creia nele e ele vai avivar e renovar o seu coração. Creia no Senhor, olhe para o Senhor. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia. Se coloque de pé. Vamos orar. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Feche seus olhos. E de olhos fechados, traz aí uma lembrança à sua alma. Traz Jesus como lembrança para a sua alma.
Talvez você está enfrentando aí depressão. Talvez você está enfrentando um tempo difícil. Deixa Jesus ser o centro da sua vida. Coloca Jesus no centro da sua caminhada. É Jesus. Eu sei que está difícil. Eu sei que nas minhas palavras parece refresco, né? Talvez eu não conheça a sua dor. De fato não conheço. Nem seria capaz de conhecer. A dor que você está passando, só duas pessoas conhecem, você mesmo e o Senhor a quem você serve. Então coloca diante desse seu Senhor. Ele venceu a morte, Ele vai vencer também a sua situação, Ele vai vencer também a sua condição. Creia, meu irmão, olhe para Jesus. Coloca Jesus na lembrança da sua alma. Talvez você está olhando aí para o tamanho da onda, para o forte vento. Talvez você está olhando para as situações, para as intempéries, para o homem. O Senhor nessa noite nos convida a olhar para Ele, a depositar a nossa confiança, o nosso coração nele. Olhe para Jesus nessa noite. Olhe para Jesus diante do seu problema. É Jesus. Você serve a Ele, independente do que acontecer. Você serve a Ele, você está na presença dEle. Mesmo que tudo seja tirado de você, mesmo que tudo seja arrancado de você, mesmo que tirem a sua própria vida, o Senhor, aquele a quem você se entregou a Ele, está no controle de tudo, está cuidando de você, meu irmão. Creia nisso, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, nós estamos aqui nessa noite porque cremos num Deus que está no controle de todas as coisas. Nós cremos no Deus que tudo pode fazer. Nós cremos naquilo que só o Senhor pode fazer por nós, Pai. Por isso que nessa noite nós queremos colocar os nossos olhos na Tua presença, no Teu Evangelho, nas boas novas que o Senhor tem para nós. Nos ensina, Senhor, a olhar para Ti a cada dia, a nos derramar diante da Tua presença, a sentir a Tua glória, a ver, meu Deus, o Senhor tocando a nossa vida, a nossa alma, em nome de Jesus. Aleluia. Meu Jesus maravilhoso é minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti, pois sei que Tu tens o melhor para mim. Há um segredo no Teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que eu posso